Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa. Hoje temos um tema extremamente especial. Vamos falar sobre métodos e técnicas de estudo. Para você que é estudante, quer ter um crescimento pessoal, então fique atento para as técnicas e métodos de estudo que nós vamos passar. Mais uma vez, o homem de casa, Pedro Kekulé, tema extremamente rígido, temos que trazer um rijo em casa. Então, Kekulé, seja bem-vindo mais uma vez Muito ao obrigado. meu canal. Deixe o seu like, por favor, isso é extremamente importante para o crescimento do canal. Se você gosta do nosso conteúdo, então deve incentivar, porque é conforme o vosso incentivo que nós vamos gravando cada vez mais conversas desta natureza. Deixe os seus comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e também pode deixar suas dicas aí sobre sugestões do tema ou então qualquer contribuição que você tem sobre o tema. Então, Kekulé, falando sobre técnicas ou então métodos de estudo, o que nós podemos falar assim em termos específicos? Aprendizagem é um processo realizado pelos estudantes que permite adquirir conhecimento, desenvolver habilidades e hábitos e incorporar elementos na sua personalidade. Para o processo de aprendizagem, os estudantes precisam de adotar métodos e técnicas de estudo e esses métodos e técnicas de estudo são diversos e não existe um método ou um melhor método ou uma melhor técnica de estudo, senão um método que o estudante deve selecionar e escolher de modo que facilite na sua compreensão e no seu aprendizado. Então, eu vou citar alguns métodos e algumas técnicas de estudos e sei que vai ajudar bastante muitos estudantes. Mas antes disso, eu vou falar daquilo que é o ambiente de estudo, os materiais e, portanto, o planejamento. Porque, primeiramente, o estudante, para aplicar um método, é necessário preparar o seu ambiente de estudo. O ambiente de estudo, normalmente, deve ser um lugar claro, um lugar com uma energia natural, se possível. Um lugar não barulhento, ou seja, os telefones, os aparelhos, rádios, televisores, enfim, devem estar desligados. Deve também ter uma mobília, ou seja, o estudante não deve sentar num cadeirão, estar acomodado, isso vai causar preguiça. O estudante deve sentar numa mesa assim, Sono, vai causar sono. Do jeito como nós estamos nesse momento, sentados numa mesa, numa cadeira, numa mesa, portanto, começar a estudar. Mas não se esquecer, para levar os estudos de forma prazerosa, é necessário decorar o seu ambiente de estudo com algumas palavras motivadoras. E essas palavras motivadoras vai fazer com que você esteja motivado e leve o estudo de forma mais prazerosa. Não esquecendo dos materiais de estudo, porque se nós não tivermos materiais de estudos, mesmo aplicando um ou dois métodos, não vamos, portanto, ter sucesso no nosso aprendizado. Então, os materiais de estudos, livros, apostilas, cadernos, esferográficas, canetas, lápis, etc., devem estar todos bem reunidos, tá? Atenção aos estudantes da Universidade Agostinho Neto, aí, os estudantes da Católica, que estudam sem livros de matemática, análise matemática, ou um livro assim, história, enfim, um livro de história. Então é importante vocês reunirem esses materiais para consolidarem aquilo que é o vosso aprendizado. E o planejamento. Aquele estudante que não tem um plano de estudo não terá sucesso, tá, no seu aprendizado. É necessário criar um plano de estudo. Cria um plano de estudo realista, tá? Um plano de estudo individual, um plano de estudo que é heterogêneo, maleável, confiável e deves cumprir de forma rigorosa, tá? Este plano de estudo. Se segunda-feira vai estudar língua portuguesa, tu deves estudar língua portuguesa segunda-feira. Se terça-feira vai estudar matemática, tu deves estudar matemática. Atenção às redes sociais, deves se abster. Por vezes é necessário, portanto, largarmos as redes sociais para cumprir o nosso plano de estudo, tá? Para então atingir os nossos objetivos. Vamos então propriamente falar daquilo que é o tema principal, estamos a falar dos métodos e técnicas de estudos. Vou falar de alguns métodos, como o método PLEMA. O método PLEMA é, portanto, primeira leitura, esquematização, memorização e autoavaliação. Este método é muito importante, porque a partir da primeira leitura você vai se familiarizar com o tema, ou com um conteúdo, Vais poder interligar este conteúdo com temas, ou conteúdos que você já havia lido, que já leste anteriormente. Já na segunda leitura vai permitir com que você faça uma leitura de forma mais pormenorizada, mais analítica, de modo a sublinhar algumas palavras importantes, tá? De modo a sublinhar algumas palavras importantes. Já na fase da esquematização, você vai fazer uma estrutura, resumida
não é, por algumas palavras, não é, palavras curtas, não é, objetivas, não é, palavras interligadas, vai fazer sob forma de esquemas, não é, vais unir algumas setas, não é, para interligar essas palavras, que por intermédio dessas palavras você pode resumir, não é, este texto, este conteúdo que você está a ler. E a memorização. A memorização não é decorar. Muitos estudantes têm confundido decorar e memorizar. Memorizar é aprender, tá, um conteúdo e depois explicar por suas palavras. Se você leu um conteúdo, portanto, consegues explicar por tuas palavras, então isso quer dizer que você aprendeu. Então memorização não é decoração, tá? Memorizar é aprender e fixar o conteúdo, que depois possas explicar por tuas palavras. Este é o método PLEMA, tá? Primeira leitura, esquematização, memorização e, portanto, autoavaliação. Na autoavaliação, nós vamos, portanto, resumir de forma tanto que consigamos explicar cada vez mais, né, por palavras nossas, né, o conteúdo. E a autoavaliação, né, vai servir como uma forma de questionar, né, o nosso aprendizado. Será que nós aprendemos? Não é? Eu li o livro de história até então. Será que eu consegui compreender o que é a história? Não é? Será que ela estuda mesmo os acontecimentos passados? Não é? Mas como? Então, essas são algumas questões que você vai aplicar, essa técnica de questionamento que você vai aplicar para se autoavaliar. Vai fazer algumas perguntas, não é? E você vai responder. Se responder, significa que você aplicou o método e o método funcionou. Caso não, deves repetir, não é? Os passos, não é? As etapas deste método, não é? É necessário aplicar com rigor, não é? Essas etapas do método. Temos, por exemplo, um método muito conhecido por muitos estudantes e que tem surtido muitos efeitos positivos pelos mesmos estudantes, que é o método de Feynman, tá? Richard Feynman, que é um físico, não é, pioneiro, ganhador do Prêmio Nobel da Física, né, no campo da eletrodinâmica quântica, ele estabeleceu um método que foi batizado como técnica de Feynman e esta técnica possui 4 passos. Tá? Para Feynman, se você ouvir dizer, né, assim, não é? Se você se ouvir dizer que eu acho que entendi, essa incerteza do acho para Feynman significa que você não entendeu, né? E este método, na verdade, acabou por dar uma agilidade, né, naquilo que é o aprendizado dos estudantes. Tá? Esta técnica de Feynman consiste na desconstrução da ideia para depois construir a ideia. Quer dizer, você parte de uma desconstrução e no final você faz uma construção da mesma ideia. Quais são essas etapas? São 4 etapas. A primeira etapa, deve selecionar um conceito, um conteúdo. Vamos supor que você seleciona um conteúdo, você já leu o conteúdo, né, ou lê agora o conteúdo, selecionas o conteúdo. Colocas, né, no canto superior de uma folha o tema principal deste conteúdo. E depois procura descrever, né, por palavras simples este conteúdo. Imagine que estás a explicar, não é? Ou estás a escrever para uma criança. Então deve ter termos simples, não termos difíceis. Tá? Esta é a primeira etapa. Descrever o conteúdo, ou seja, desconstruir o conteúdo por palavras simples. A segunda etapa é a etapa, neste caso, da prática. Não é? É a etapa da explicação. Quer dizer, explica para uma criança ou finge que estás a explicar para uma criança. Na realidade, o mais importante nesta etapa não é o público, podes ter ou não público, mas a ideia é que você esteja a explicar aquilo que você escreveu por palavras simples, não é? Porque a partir daqui você vai conseguir medir, não é? Até que ponto eu estou, até que ponto de compreensão, como é que está a minha compreensão, o meu aprendizado, né? E passas para a próxima etapa que é a etapa da identificar os buracos na sua compreensão. Como é que você vai identificar os buracos na sua compreensão? Através da explicação. Quer dizer que você, em função da explicação para uma criança que você fez, né, você vai conseguir identificar alguns buracos na sua compreensão. Caso haja esses buracos na sua compreensão, então tu deves voltar para a fonte. Esta fonte pode ser uma fonte analógica ou uma fonte analógica ou, nesse caso, digital. Certo? Não é? Essa fonte pode ser analógica ou digital, não é? Seja um livro, seja na internet. Então volte para a tua fonte e volta a fazer uma leitura 2, 3 vezes, às vezes que você de tantas formas que você
quiser, mas de modo que você reabsorva, não é, realimente este conceito. E depois passa para a última fase, que é a fase, não é, ou a etapa, nesse caso, vai fazer a revisão, né? Revise, simplifique e organize, né? Revise, organize e simplifique. Né? Nesta última etapa, vais resumir cada vez mais o conteúdo e utilizar as tuas próprias palavras. Quer dizer que se você usar as tuas próprias palavras de forma mais resumida, então isso também é um bom progresso para, de acordo com o Feynman, neste método. E leia, não é? Leia e releia o conteúdo, se puder, utiliza exemplos concretos, exemplos na vida real, não é? Portanto, procure buscar exemplos que você convive, não é? Você vê nesse contexto nos dias a dias e esquematize, estruture e por fim faça uma leitura em voz alta, leia uma, duas, três, mas em voz alta, porque lendo em voz alta também vai ajudar na absorção do conhecimento, no teu aprendizado. Então esta é a técnica de Feynman. Eu, portanto, aconselho aos estudantes para aplicarem esta técnica de Feynman, que é uma técnica que muitos estudantes, cientistas até renomados, muitos deles aplicaram essa técnica, que partem da construção de um conceito para então construírem um conceito. Isso ajuda, não é? Naqueles que querem estudar simplesmente para um concurso ou aqueles que querem estudar de forma, não é, a reterem mesmo o conhecimento, ou seja, de forma a interiorizarem o conhecimento no nosso subconsciente, tá? Lá no nosso subconsciente, onde fica mesmo o conhecimento, não a informação. Porque informação é aquela que nós lemos diariamente, não é? E a informação que não ficar retida no nosso subconsciente significa que essa informação não foi convertida como um conhecimento. O conhecimento é aquilo que nós, depois de lermos, conseguimos explicar por nossas palavras. E temos também algumas técnicas, né? Existem 3 técnicas principais, as técnicas de análise, né? Claro, falando dos métodos, já falei de algumas técnicas, não é? Porque o método, na realidade, são procedimentos, não é? São sequências de procedimentos que permitem completar, não é? O aprendizado, e já as técnicas são procedimentos mais específicos, né? Mas aqui eu vou falar de algumas técnicas que também vocês podem utilizar, né? Paralelo ou de forma isolada, né? Estamos a falar da técnica de análise, a técnica de síntese e a técnica do manejo de informação. A técnica de análise permite, não é, identificar ou retirar no texto algumas palavras mais importantes, não é? E você pode fazer de que forma? Podes fazer uma leitura uma, 2 vezes, não é? Depois podes fazer na medida que você vai lendo, vais, portanto, identificar algumas palavras importantes, vais grifar ou vais sublinhar essas palavras e, portanto, apresentar esquemas ou cartazes, não é? Isso também é uma forma, uma das técnicas de análise. A técnica de síntese nós temos compreende o resumo, não é? Compreende mapas conceituais, não é? Os resumos, tabelas, né? Enfim, este resumo vai ser a apresentação de forma, não é, sintética ou concisa, não é? Do tema, não é? Ou, neste caso, do conceito que você estiver a ler. É por intermédio de um resumo que você vai, portanto, influenciar positivamente alguém para ler um certo texto, uma certa obra, não é? Se você quiser fazer uma recomendação, porque na realidade o grande objetivo do resumo, não é apresentar de forma concisa, não é, a natureza do texto, o resultado do texto e as conclusões, tá? Então isso vai espelhar de forma objetiva e que vai fazer com que muitos leiam uma certa obra ou vai fazer com que você leia, neste caso, o texto várias vezes e fixe essa informação. Temos também a técnica do manejo da informação. A técnica do manejo da informação vai permitir com que você, não é, consigas, ou seja, tenha as formas ideais para ir à procura das informações. Mas na realidade esta seria a primeira técnica, não é, usar, porque é a partir da busca das informações que nós vamos ter essas mesmas informações, passo pioneiro. Temos, por exemplo, as técnicas analógicas e digitais. Analógicas, estamos a falar dos livros, apostilas, não é? Você pode buscar nas bibliotecas, não é? Tem o dicionário. Já de forma digitais temos a internet, não é? Temos a internet que você pode, de certa forma, usá-la muito bem para ir buscar as informações. Estas foram então algumas ideias, não é? E algumas técnicas e métodos de estudo, e se vocês usarem, de certeza que vai melhorar o vosso ensino e aprendizagem, tá? O vosso aprendizado.
Então, obrigado. Este é o meu ponto de vista relativamente a estas técnicas e métodos de estudo. Atenção que não existe uma técnica melhor ou pior que a outra. Todas as técnicas são válidas de modo que você vai escolher a que melhor se adequa contigo, tá? Então o João vai dar mais uma chega relativamente a isso, tá? Ok, Kekulé, muito obrigado pela palavra. Conforme o Kekulé fez referência, esse é um tema muito abrangente, porque na verdade envolve várias particularidades. Digo isso porque quando se trata de métodos e técnicas de estudo, em primeira instância temos que saber qual é o objetivo, né? Se queremos estudar para um teste, para uma prova, ou então para uma avaliação escrita, avaliação oral, queremos fazer o teste para um concurso, para uma entrevista para a empresa. Então isso tudo vai contar porque vai regular o método que nós vamos utilizar para adequar os estudos. A questão também do tempo vai contar porque existem técnicas que levam mais tempo para algumas pessoas e menos com outras. Isso implica dizer que a pessoa também que vai utilizar o método tem alguma coisa a dizer relativamente a isso. Não só a questão também do conteúdo, porque da forma que você estuda matemática não é da mesma forma que se estuda a língua portuguesa. Então, técnica a utilizar, estudar essas diferentes matérias, com certeza vai ser diferente. Quando nós queremos dar um conselho específico, né, de uma técnica e método de estudo, primeiro temos que saber quem está a precisar, temos que fazer um estudo específico para esse indivíduo, saber quais são as circunstâncias, de que forma ele quer, para que quer. Então, só desta forma podemos direcionar um conselho de uma técnica que possa se adequar a esse objetivo. Mas, como o nosso tema trata de um aspecto genérico, então aqui vamos dar algumas medidas genéricas que, na verdade, podem ser utilizadas para um bom número então, de pessoas, né? Conforme que a colega já fez uma explanação extremamente excelente. Então, para não divagar, porque na verdade o que o colega já fez uma explicação excelente, espetacular sobre o tema, queria dar alguns conselhos. Estes conselhos no sentido de que, antes de falar de método, nós temos que saber de fato se a pessoa está de fato a direcionar as coisas para estudar de forma mais adequada possível. Porque não tem como aplicar técnica quando a pessoa nem sequer tenta estudar. Né? Porque a técnica é para quem estuda, tá vendo? Com certeza. Porque tem pessoa que nem pega no caderno, então esse indivíduo que não pega no caderno, não é questão de técnica, porque técnica é aquele que estuda, tem dificuldade, usa um método, mesmo assim não entende, passa tempo a estudar, mesmo assim não consegue adequar os conteúdos, então se calhar esse indivíduo está a utilizar técnicas erradas, dali as técnicas que o colega deu podem dar um certo ajuste nesse indivíduo. Agora, para a pessoa que não estuda, aí já é uma questão muito complicada, né? Então, o meu conselho vai basicamente para aquele que de fato ainda está muito distante de técnica propriamente dita, que dizer que antes de você aplicar qualquer técnica, primeiro você tem que entender a matéria na sala de aula. E entender matéria na sala de aula significa que você não pode ser um aluno passivo, tem que ser um aluno ativo, né? Deve participar, deve fazer parte do seu aprendizado. Aluno ativo significa que você tem que ter motivação, você tem que sentir prazer ao receber o conteúdo pelo professor ou então ao debater as ideias com os colegas. Você tem que mostrar foco naquilo que está sendo ensinado, você deve mostrar que estou interessado naquilo que está sendo ensinado. E não o professor está a ensinar, você fica aí atrás a conversar, fica aí atrás a fazer coisas que não tem nada a ver com aquilo. Você tem que estar naquele momento, tem que estar no local. Você tem que se sentir presente e para receber aquilo que está a ser transmitido. Porque se você está na rua, você tem um objetivo. Se você está num parque infantil ou num parque de diversão, o objetivo é outro. Se está no cinema, o objetivo é outro. Então, se está na sala de aula que você quer ver filme para quê? Sala de aula é para você estudar. Então, você tem que perceber que eu estou numa sala de aula e o objetivo de uma sala de aula é, de fato, estudar. E outra coisa que é importante também, saber que existe diferença entre aluno e estudante. O aluno assiste a aula. Quando você está numa sala de aula, a pessoa está a explicar, você está lá motivado, concentrado, sem telefones, essa coisa toda, e você está a entender aquilo que o professor está a explicar, você é aluno, porque você está a entender. Agora, para você ser estudante, você tem que estudar. Só que muitos só param mesmo no aluno, tá vendo? Ele só chega na escola, senta, assiste a aula. Quando sai da escola, também já esqueceu a matéria, já esqueceu a escola. Tá vendo? Chega em casa, deposita a mochila, não faz mais nada. Então é preciso saber que se você não tem essa vontade de pegar nos cadernos, começar a estudar, então não existe técnica que vai funcionar contigo. Tá? E não tem forma mágica de pegar o conteúdo, abrir a cabeça e colocar lá, mas não tem. Você precisa mesmo pegar nos cadernos e ler.
Então, para isso, você tem que se automotivar, sentir prazer naquilo que você está a fazer e perceber que, de fato, o estudo serve de uma mais-valia para você. Porque quando amanhã você se tornar um grande intelectual, isso não vai ser bom para os seus pais só, né? Nem para os seus professores, mas principalmente para você. Então, tem que perceber que isso é extremamente gratificante para você. Tem que fazer uso racional do seu cérebro. O seu cérebro tem uma energia extremamente potente. O cérebro humano consegue armazenar dados em comparação com 15 mil computadores, segundo os neurocientistas. Então isso implica dizer que você tem uma capacidade de 15 mil computadores de nova geração, tá? Na sua mente, mas só que você não consegue explorar isso tudo, né? Colocando conteúdo numa pendrive, como acontece nos computadores. Com o cérebro humano a coisa é um bocadinho mais complexa. Você vai instigando o cérebro pouco a pouco, e à medida que você vai utilizando o cérebro, a coisa vai aumentando. E o cérebro humano tem um problema: aprende pouco em muito tempo. Isso implica dizer que você pode tentar aprender muita coisa no mesmo dia, mas o cérebro humano nem sempre consegue aprender tanta coisa num único dia. Isso implica dizer que você tem que se esforçar para que cada dia esse pouquinho que o cérebro precisa entre. Não significa quando você passa tanto tempo, vai desprezando os cadernos, chega na universidade e quer ser o melhor aluno. É impossível. O seu cérebro, mesmo que você tenha tanta vontade, o cérebro não consegue acumular. Só que você passou tantos dias no relaxo, você quer já empurrar tudo de uma vez. Não funciona, meu irmão. Só para prova. Não funciona. Então é preciso o uso racional do seu cérebro para que ele possa funcionar da melhor forma possível. Mas atenção, técnica, método de estudo é para quem estuda. Você que não estuda significa que ainda está distante disso. Então é mais ou menos essa dica que nós tínhamos para essa conversa de hoje. Tem mais pontos sobre a temática. Vou deixar o link do meu blog na descrição para que vocês possam ler mais detalhes sobre isso. Se tem uma dúvida também deixa ali, vamos prestar atenção, então vamos fazer questão de responder. Me resta agradecer mais uma vez o meu convidado, muito obrigado pela sua presença aqui, colega. Obrigado. Então me resta nos despedirmos, tá? Até mais. Até mais, fique ligado, juventude, dos artifícios brutos. Juntos. Tá, tchau. Tô concentrado. Parou? Aí tá dando a maneira da série. Ah! Só pra clicar aqui, você vê, bota a ponta da folha. Quem tá lá no grupo, vai tentar contar uma.